Olá, bom dia e bom dia. São 6h45 da manhã do dia 18 de novembro de 2022. Puxa vida. O ar. Como estaria? Como estaria o ar, santo? Dizem que inventaram um instrumento para pesar o ar. Bem verdade que muitas vezes a gente pode se enganar. E o instrumento a gente não saber usar. A questão é se a febre apresentar e a gente ficar a imaginar se o problema é do ar ou do termômetro. Sim, do termômetro. O instrumento que estiveram a inventar para a temperatura. A gente cravar. A questão é cravo. Sim, porque se o cravo não souber, se o cravo não souber lhe enxergar da forma como o termômetro está a mostrar, imagine o problema que será a gente ter que medir e pesar o ambiente de cunho particular. Até o barômetro iria nos falar. Olha, a questão, eu não sei não. Essa história de medição. Eu estando ali, mas ali também tem essa. Porque se a gente pode usar instrumento para pesar, instrumento para a temperatura a gente cravar, é preciso também a gente usar instrumento para a gente se orientar até isso aqui estiver a criar. Então o que não faltou foi gênio nesse lugar. Eu fico a pensar mesmo que é uma coisa de se lamentar. Como é que a gente hoje pode acompanhar tanta gente que nada esteve a realizar? E olha que eu tenho certeza de que eu fui pesquisar. Olha, tem gente que passou uma vida inteirinha procurando uma maneira do mundo se falar. Eu aqui e alguém em outro lugar. Olha, penso que a gente não sabe nem a importância da gente telegrafar. Imagine alguém estudar, calcular o tempo certo para a palavra a gente encaixar e chegar em outro lugar. Mas aí chega gente, santo Deus, chega gente que não tem nada para ofertar. Aí eu teria que usar a palavra adequada. Sim, porque arrotar é colocar ar. Imagina o barômetro lá. E aí alguém começa a arrotar. Grandeza. Chega outro, Maria, que começa. Sabe como é que é? Também dizem que precisa soltar o ar. Imagine de fato sentar, a barriga acumular. E alguém ali com um tanto de babaca a acompanhar, e tantos outros babacas fazendo questão de anunciar. Não, porque de fato ele esteve a falar, e ele começou a se achar que aí pronto. O quê? Bufa, pede o nome que quiser usar. Aí ele começa a dar. E os babacas lá,
os babacas lá como figurante. Como figurante que não tem direito nem de peidar nem de arrotar. Porque o cagão já está lá. Com toda uma leva de gente, não, que com toda certeza vive do ar. Não vive do ar. Sabe como é que é, né? Fazem questão de se rebaixar a condição que não tem nem nome mais para usar. Sim, porque passar pano já está. Não, já está fora de moda. Eu fico a pensar que nome eu poderia usar para o que a imprensa está a realizar diante de... Mas Deus me disse que era preciso, de fato, usar a palavra. O quê? É que também tem essa. Tem palavra, quer dizer, tem instrumento, também estiveram. Não, também estiveram a inventar uma maneira de palavra a gente censurar. Aí colocaram assim, palavra de baixo calão. Aí você não pode falar cagar, você não pode falar peidar, você não pode falar bufar. Não. Mas a pessoa pode, de fato, toda uma população prejudicar. Isso pode. Pode. Ah, e os capachos? Os capachos que nem tem mais pano para passar. Não tem não. O pano já esteve, de fato, a esgarçar, rasgado. Aí começam, de fato, a própria vida ali usar. E você fica a pensar, assim, como é difícil. Como é difícil a profissão que a gente esteve a desejar. Imagine quem esteve a estudar para um microfone. Inventar. Você colocar de fato, o ar lá. Sim. E ele levar o seu ar com o seu pensar ao ponto de a se espalhar o desgosto. O desgosto que seria. Imagina eu falar, olha, você esteve a estudar. Mas pense no prejuízo. Eu tenho que lhe falar. É um prejuízo e tanto instrumento que você esteve a inventar para trazer mais glamour ao ar que a gente costuma soltar quando o pensamento a gente vai verbalizar. Ele com toda certeza iria me falar, nem me diga. Estão de fato a rotar? Aí eu disse assim, diria eu, claro. Olha, se fosse arrotar era uma coisa salutar. Sim, porque quando de fato a gente está assim, um mal-estar, é uma bênção. É uma bênção a gente arrotar. Mas pense mesmo nessa gente tirada bacana. Essa gente tirada bacana, que gosta de surfar, no nada do lugar e começa de fato a esbravejar, coisas que você fica a se perguntar. Olha, eu não sei não se essa gente tem, olha, eu não sei se essa gente tem mesmo condições de pensar. Não tem não. Mas existe? Não existe. Com certeza existe uma maneira melhor da gente da profissão honrar. Não é possível que a gente o tempo todo vai capachear. Imagine a dificuldade da gente ser capanga. Santo Deus, eu fico a pensar se vale a pena. Não, se vale a pena de fato a gente gastar o dinheiro que a gente esteve a ganhar para ser capaz de capanga. De alguém que a gente com toda certeza, não faz questão da biografia levantar.
Porque se a gente fosse a biografia levantar com a mesma cara de pau, com a mesma cara de pau que a gente costuma anunciar o que ele hoje estará a rotar, com toda certeza, não, com toda certeza, não, a gente iria o espelho quebrar e pegar caco. Caco para, de toda maneira, a gente enxergar o quão é difícil a gente se menosprezar, ao ponto da gente não se encontrar na condição de vitalidade. Sim, de ser alguém importante, é, é longe desse tipo de celebridade. A questão é quando a gente vira insanidade. É, eu fico a pensar mesmo, não, porque Deus me disse assim, ô Maria de Cássia, você está precisando mesmo, você está precisando colocar, sabe como é que é? Saliva. Saliva no altar. Eu disse para Deus, olha, eu não sei se vai prestar. Mas Deus me disse, eu não sei se pode ou não pode prestar. Sei lá, sei lá e sei lá. O que eu sei mesmo, minha filha, com essa gente retardada, a gente não vai falar. O que eu sei mesmo é que a gente não vai se curvar a uma gente que não tem a menor possibilidade. A menor possibilidade de nos representar. Sim, enquanto ser pensante. Porque eu fico a pensar assim, diante daquele que está no altar. Eu fico a pensar, meu Deus do céu. Imagine eu encontrar o barômetro. Imagine eu ir falar com o termômetro. Imagine se eu for de fato pegar a bússola para me orientar. E procurar aos 3 entes do lugar, se eu iria encontrar aqui mesmo, um jornalista capaz de me falar sobre as coisas do lugar, sem de fato ele sem, puxa vida, eu teria que falar assim, olha, eu não quero que ele use pano, não. Eu não quero que ele use capacho, tapete, quer dizer, não. Eu não quero que ele use luva, não. Eu só quero que ele me traga documentação. Sim, porque eu queria mesmo localização. Sim, saber como o ar está, como a temperatura, pode, de fato, sabe como é preciso, de fato. E a bússola, o melhor lugar para estar, mas baseada em documento. Se trouxer documentação, beleza. É acreditação. Mas se for essa história de falação e usando palavra de baixo calão, sim, porque palavra de baixo calão é chamar os outros. Sim, é usar aquilo que eles gostam tanto, tanto, tanto. Não, desbravejar. Sabe como é que é? É bullying. É dizer que os outros são golpistas, são, santo Deus, são, mas não são gente, não. Não, gente são eles. Gente são eles. É uma gente tão ordinária, tão ordinária, tão ordinária, que eles deveriam, de fato, voltar para casa. Não, voltam para casa, gente. Vocês deveriam voltar para casa e calcular o tamanho da desgraça. Mas é se fundamentando em documento. Documento registrado.
Olha, no dia que vocês de fato resolverem honrar a carga, assim, porque não é fácil. Olha, não é fácil a gente, de fato, porque tinha essa história de passar em vestibular, não é fácil. Não é fácil, de fato, a gente estudar. Não é fácil a gente procurar uma linha de conduta, o pensamento. Sim, porque o jornalista, ele tem mesmo que tem que ter identidade, uma linha de conduta. O seu pensamento, ele precisa mesmo que o seu leitor identificar. Vai saber, cravar ali, ó. Bateu, valeu. Não, aqui é fulano, conheço. Mas é com documentação. É com documentação. Não é sendo pano de chão, não. Escolhendo o lado, não. Quando a gente de fato resolver voltar para casa e enxergar, não enxergar mesmo a família, como um ente que a gente precisa honrar, com, vamos falar, né? Com documento registrado no lugar. Com toda certeza a gente vai saber se posicionar. A gente vai saber o que perguntar. A gente vai poder a nossa linha de conduta, a gente irá. A gente vai poder ter honra. Sim, honra com o cargo que a gente ocupar, a gente vai poder. Mas é com documentação. Ao jornalista não é dado o direito de vender, não. Opinião, não. Não. Ao jornalista é dado o direito dele cravar com documentação. Ele precisa usar barômetro para pesar o ar, termômetro, a temperatura lá, e bússola para se localizar. Então ele não pode opinar desconsiderando os instrumentos do pensar. Imagine se eu for falar de documentação pública, que é completamente fundamental para aquele que esteve a estudar para ser jornalista no lugar. Então não vou poder me justificar. Eu não vou poder, de fato, me humilhar desta forma. Dizer que eu não sabia que a coisa, não. Jornalista comercializa é fato. Então eu não posso viver vendendo boato. Como se aquilo fosse algo razoável. Portanto, eu não tenho motivo. Eu não tenho motivo para me credenciar. Essa é a palavra, me credenciar. Para com nenhum jornalista eu estar. Eu sentiria vergonha. Olha, eu iria era chorar. Eu iria era chorar. Diante de quem o tempo todo esteve a jogar a própria vida em algum lugar. Difícil mesmo da gente encontrar. E por que disso eu estou a falar? Puxa vida. Porque eu desejei ter família. Eu desejei ter família no lugar. E se ao jornalista não é dado o direito de boato, ele espalhar, penso que com essa mesma medida eu estive de fato a usar para a minha família eu pesar. Considerando sim o ar, sim sabe como é que é, a gente não pode
A gente não pode, de fato, se menosprezar, dizendo que a gente não sabe. Não sabe do que eu estou a falar. Todo mundo sabe quando entra no lugar e usa o famoso ditado: o ar estava pesado. Então você é barômetro. Você sabe medir. O ar estava leve um bocado. Foi fácil fazer o trabalho. Também famoso ditado: e a temperatura, olha, estava um arraso. Olha, o tempo ferveu lá. Então você é termômetro. Sabe medir o tempo de um modo muito, muito adequado. Imagine de fato bússola. Você chegar no lugar e saber detalhar cada coisa que tem lá. Saber detalhar cada coisa que tem lá. Para documento público você desconsiderar. E aí boato você espalhar. Porque você vai aproveitar do barômetro e do termômetro que você sabe usar para de fato um textinho formar e de fato boato espalhar. Porque o que importa num lugar onde você vai trabalhar não é apenas você usar. Para o texto você fundamentar a temperatura e o ar. Você precisa falar por que o ar estava pesado ou leve. Porque a temperatura estava aquecida ou resfriada. E por que a casa estava assim, tão desassentada? Sim, que a bússola rodava. E ali ninguém se localizava. Porque a briga era retada. Se a gente não sabe mesmo como voltar para casa, sim, considerando mesmo os instrumentos. Sim, porque não é fácil. Não, eu penso que não deve ser. Imagine eu ali a trabalhar, sendo mesmo capacho do lugar. Desconsiderando completamente a minha capacidade de pensar. E eu ser capaz de sentimentos anular. Penso que voltar para casa não é uma coisa fácil de se realizar. Porque a família vai estar lá. E se eu o tempo todo trabalho para a pedra de tropeço eu ofertar, penso que sentimentos eu não consegui alcançar. Para o meu pensar me levar o quanto a minha família eu mesmo estou a prejudicar. Na condição de pensante. Porque se eu pego um microfone, para boate, mais boate, mais boate, mais boate eu espalhar, sem de fato o fato eu buscar, sim. Porque com toda certeza, se eu fosse pegar documento público, para ali eu me posicionar como imprensa do lugar, com toda certeza não seria mais um capaz a carregar pedra. Seja para quem for. Seja para quem for. Porque se eu o tempo todo faço questão mesmo,
de espalhar desavença no lugar, se eu faço questão do tempo todo intriga, intriga e mais intriga e mais intriga e mais intriga criar, ao ponto do povo não se identificar como pátria, pertencente a uma pátria, é apenas isso. Com toda certeza eu não sei o que é beneficiar. Usando a bússola para eu mesmo, enquanto imprensa, eu mesma, enquanto imprensa, me localizar. Que eu também moro no lugar. Desavença vai me prejudicar a minha família. Intriga prejudica a minha família. Elevar uma categoria, elevar uma ideia em detrimento de outra, vai prejudicar toda a minha família. Andar com a genitália escancarada aqui, feito bandana, vai prejudicar a minha família. Criar essa separação de cor vai prejudicar a minha família. O tempo todo colocar criança como pé de página prejudica a minha família. Colocar um tal de empoderamento numa pessoa, não. Está na hora de mulher se empoderar. E os filhos? Os filhos vão ser criados para mulher pisotear, massacrar gente ordinária. Onde pode, de fato, isso ser coisa de gente sensata? Como eu posso, de fato, colaborar para uma carga tão desgraçada? Mas são a gente sensata que pensa. Pensa tanto que nós estamos vivendo essa desgraça. Pessoas sendo massacradas porque querem de fato um entendimento de pátria. Não conseguem alcançar o entendimento do que hoje estamos a vivenciar e são tratados como golpistas. Por quem vive, por aqueles que vivem de fato, sendo asa de uma gente um tanto quanto, olha, não tem nem palavra. Do outro lado, uma gente, sim, também que se diz sensata, defendendo uma causa que não tem nem sequer como se fundamentar. Porque se fosse se fundamentar em documento público, com toda certeza eles iriam voltar para casa e ver o quanto a sua família também está sendo prejudicada. Porque não existe pátria quando a bandeira está sendo usada de uma maneira inacreditável. Ateando fogo na fornalha, ateando fogo na fornalha, ateando fogo na fornalha. O que dizer? O que responder? Mas agora também estiver a criar um termo novo para a palavra a gente pesar. Excesso de direito. Puxa vida, excesso de direito. Imagine
Gente que tá lá a gritar sem ter noção, noção mesmo, do que estar a passar, porque não tem não. Aí vem, alguém disse que é excesso de direito de manifestar. Agora menino tá roubando, matando. Gente chega já atirando. Não, essas pessoas não têm excesso de direito, não. No Brasil, podem matar, roubar, violentar, carnificina, realizar. Pode criança o tempo todo usar e ainda comercializar. Isso não é excesso. Não. Numa delegacia vai entrar e por mais boa vontade que ali o delegado colocar para ali o inquérito sustentar, já já ele vai estar lá com ficha corrida. Ao delegado é dado o direito dele se enquadrar na lei de responsabilidade. Ao bandido é dado um limite. O limite. E tem limite? O limite que você deseja. O limite você pode derrubar, 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 derrubar. A questão é onde é que eu posso mesmo encontrar? Sim, respaldo para com algum jornalista eu estar. Mas deve ter nota de pé de página. A questão é que nota de pé de página é uma coisa um tanto quanto complicada. Não se sustenta com absolutamente nada. Nota de pé de página não se sustenta com absolutamente nada. E o que fazer? Sim. Como é que a gente pode viver sem ter condições de saber como é que está, na real mesmo, com base em documento registrado? Como é que está o ar? Como é que está a temperatura e como está o lugar? Quem é que esteve a nos informar? Para a nossa vida a gente levar e a gente ter condições de pensar, sentir e agir como cidadão desse país aqui. Quem? Então estamos assim, sem saber para onde ir. Porque um covil de pulga, com toda certeza, esteve aqui, nos causando um prejuízo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande aqui, que nós não sabemos mais como agir. Porque não temos condições nem de pensar, nem de sentir. E nós não somos pessoas ruins? Como assim? Como assim? Como é que nós não somos essas pessoas ruins? Se o covil de pulga nos causou tanto prejuízo aqui, é porque nós estivemos a contribuir. Documento público a gente não desejou
buscar para a nossa vida profissional fundamental. Porque, com toda certeza, olha, eu vou falar. Eu tive vontade de chorar e chorar e chorar quando Deus me disse, olha, tira o dia. Tira o dia para o cachorro você acompanhar. E veja se existe a menor possibilidade de você, de fato, sentar diante de alguém enquanto imprensa nesse lugar. Santo Deus. Que lástima. Que lástima. Como é que a gente se permite tamanha desgraça? Porque eu tive vontade mesmo de vomitar. Eu fiquei com nojo. É nojo é a palavra. Olha, eu senti tanto nojo, tanto nojo, tanto nojo, tanto nojo, que eu estive a voltar e disse para Deus, queira o Senhor me perdoar, mas eu só tenho uma palavra. Olha, foi de nós já. Foi de nós já, eu tenho tanto nojo. Eu tenho tanto nojo do que eu vi no processo, nesse processar, que eu fico pensando se essas pessoas têm condições mesmo. Não tem condições mesmo. De o próprio nome assinar como cidadão do lugar. A cada um é dado o direito de se manifestar. Sim, liberdade de expressão que diz a Constituição. Mas aí a Constituição é algo para se interpretar. Com toda certeza, essa gente não sabe. Não sabe mesmo se posicionar. E olha que com tanta liberdade de expressão que essas pessoas têm no lugar, eu fico pensando mesmo o quão é doloroso essa carga cada um carregar. Não deve ser fácil ser verme. Olha, verme de fezes de cachorro. Olha, é uma coisa difícil. Não, é uma coisa difícil da gente atinar. Como é que a gente pode ser verme de fezes de cachorro? Mas como eu fui de fato acompanhar, eu falei, ficamos mais decadentes, não é possível. Nós viramos verme de fezes de covil de pulga. Que é mais inacreditável ainda. Sem nenhum documento público a gente pegar para cada pulga, a gente de fato examinar. Antes de verme, a gente virar. E lembrar que a gente tem família no lugar. Você vê as mesmas pulgas, o cachorro acompanhar. E essa gente em nenhum momento se responsabilizar como cidadão. Eu fico a pensar se a gente tem mesmo condição da gente se levantar como gente no lugar.
Por isso, Deus me disse assim: olha, Dona Maria, o que você desejar eu vou respeitar. Ainda que eu saiba que a orientação do meu filho já esteve a lidar com a imprensa. Com a imprensa você não precisa falar. Eu jamais iria lhe aconselhar a falar com essa gente no lugar. A oportunidade esteve a passar. É verdade. Mas, como o divino me disse assim, olha, é bom a gente uma nova oportunidade criar, né? Então, vai lá o cachorro acompanhar e o covil de pulga você analisar. Se você encontrar um motivo para com a imprensa estar, você sabe. Você sabe que contigo eu vou estar. Puxa vida. Eu só encontrei motivo de me enojar. É impossível mesmo eu encontrar uma outra palavra. Eu só tenho vontade de chorar. Porque eu não consigo encontrar motivo para a gente desconsiderar sentimento familiar. E por cima da nossa própria família, a gente passar da forma como a gente está a realizar. Desconsiderando completamente a cidadania. Que, com toda certeza, o país seria capaz de nos dar se a gente em algum momento usasse documento público para notícia a gente comercializar. Se quiserem me processar, não estou nem aí. Eu sei porque eu estou aqui. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Não preciso mesmo de mentir, justificando coisas ruins. Vocês precisam mesmo. Um tempinho pedir. Tire um tempinho mesmo. Quem sabe assim vocês vão compreender o quão ruim é a gente viver assim. Sendo verme desse mundo aí. Obrigada. Obrigada e obrigada. Agradeço mesmo a Deus. Eu jamais e jamais desconsiderei o que eu vivi. A família sempre vai existir. Jamais passaria por cima desse sentimento aí. Isso eu não entendi. Não entendi como a gente pode viver assim. De um modo tão